Pai, mãe, vida. Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, a perfeita satisfação de todas as minhas necessidades, e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles tua verdadeira realidade. Sei que é tua vontade que eu seja plenamente iluminado, iluminada, e que eu possa receber melhor a consciência de tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal, que maravilhosamente, que maravilhosamente, não, peraí, maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou possível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz, de consciência, para tua consciência divina em ti. Quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e o meu ser, em minha vida, aos teus cuidados. Consciência divina, me permita visualizar o significado de cada palavra para ser capaz de entrar na consciência da palavra e permita que a energia da consciência da palavra entre no mais profundo de meu ser. Peço que me reveles tua verdadeira realidade através das palavras contidas nessas cartas. Sei que é tua vontade que eu seja plenamente iluminado, iluminada, pois meu propósito final é te expressar. Eu peço, Senhor, que as vibrações amorosas de tua consciência espiritual envolvam e penetrem as células do meu cérebro, coração e corpo, para que se mudem os meus pensamentos e sentimentos, a fim de que se abram e se elevem as minhas percepções. Gratidão, Mestre amado. Muito bem, quem vai fazer a leitura hoje? Quer fazer, Rose? Posso fazer. Não pode fazer hoje. Então, na página 134, no antepenúltimo parágrafo. Ambos teríamos muito a falar. Vamos lá. Ambos teríamos muito a falar para você da consciência universal. A você que está vivendo nesta era, que alcançou grande compreensão científica e que já pode receber o que ambos temos a dizer. Juntos dizemos a uma só voz: preste atenção, escute. Nós e você na Terra somos todos um, nas próprias raízes do nosso ser. Qualquer destruição que você possa causar aos outros, também estará causando a si mesmo. Nós, deixamos claro que nós viemos para todas as pessoas de bom senso, de boa vontade e de bom coração, sem levar em consideração sua atual raça ou crenças religiosas. Nós abraçamos a todos, amamos a todos, acolhendo-os sob o manto da nossa consciência de proteção e segurança. Só para me lembrar, quem é o nós aqui na história mesmo? Ele está falando dele e os mestres, né, que estão na Tá. dimensão superior. Aí na página 35, no penúltimo parágrafo, ele vai mostrar aí, ó, nós e a Irmandade da Consciência Crística. Tá. Lembra. Consciência, professor. Estamos conscientes de seus problemas na Terra neste momento. Nós estamos conscientes do conflito que existe há séculos entre o judaísmo e o islamismo. Mas essa ruptura não tem nada a ver com nós mesmos. Suas brigas não nos afetam. Por que arriscar seu próprio bem
sua futura felicidade brigando por algum conceito sem sentido e, portanto, sem valor? Na verdade, vocês se apegam à religião escolhida porque na profundidade de seus corações estão todos buscando a fonte de seu ser, embora chamem a sua fonte do ser por nomes diferentes. Ambos estamos conscientes dos esforços individuais de alguns judeus para viverem numa boa vida e de alguns islamitas para verdadeiramente reverenciarem e venerarem Alá durante todo o dia, atribuindo tudo o que fazem e conseguem ao seu poder que trabalha através deles. Estamos conscientes de que há cristãos imersos em suas crenças de salvação pelo sangue de Jesus. Todos estão se esforçando para alcançar bondade, mas nunca alcançarão enquanto permanecerem divididos em suas crenças. Uma vez que o turbilhão de mútua agressão da atual consciência mundial tenha se esgotado completamente, chegará o dia, com toda certeza, em que muçulmanos, judeus, cristãos, budistas e hindus estarão juntos, rejeitando as diferenças de suas crenças religiosas e misturados num só povo para agradecer a consciência divina da qual receberam seu ser e da qual virão todas as futuras bênçãos sem limites, de vidas belas e inspiradas, cuidando uns dos outros. Vocês conseguem ver isso? Eu confesso que eu tento, mas Mas não é complicado, né? É só que não, mas assim, você consegue ver isso nas pessoas olhando hoje, assim, o que elas fazem em pleno ano 2024. Duas guerras. concordo com você que não parece ser muito simples. Se a gente olhar mesmo na Nossa, rua, né? Você sair na rua e ver as pessoas, a maneira como elas se comportam, né? Vai ser ali, né? exato, ontem eu estava pensando isso. Não é aqui que o Cristo fala na religião, né? Nas religiões, nas brigas É. religiosas, mas todo um outro contexto que a gente vive diariamente parece que é estressado, né? Não sei se é só impressão minha, mas eu acho que há um certo estresse assim no ar, as pessoas não conseguem mais sentar, esperar alguém passar para depois passar. Tem umas coisas bem, não sei. Tomara que eu Sim. esteja errado. Esse momento, muita luz está entrando na Terra e elas reviram o nosso interior e faz com que tudo aquilo que a gente não trabalhou adequadamente fique muito aparente. Então, as pessoas, elas estão mostrando aquilo que são. E a maior parte não fizeram o dever de casa, né? E aí você consegue observar a aspereza das pessoas mesmo. Então, isso vai ficar um pouco mais interessante daqui para frente. Então, isso vai se exacerbar. Então, às vezes, aquilo que está em nosso interior vai ficar muito aparente, gritantemente aparente para as pessoas. E por isso mesmo a gente se vê com uma quantidade de situações que envolvem coisas bastante negativas, né? Então, é isso. As coisas vão piorar um pouco e as pessoas vão mostrar aquilo que estão em seu interior, para ficar bem aparente, para que elas tenham
percepção daquilo que precisam trabalhar nelas. E aí vai ficar um pouco difícil para todos nós, né? É necessário isso para que daí se despertem, assim, se vejam que não É é esse caminho. exatamente. Tem que ficar muito aparente, porque as pessoas elas não se detiveram em algum tempo antes para perceber esses detalhes do comportamento. Então, as pessoas acham, sabe aquele negócio que o pessoal chama de normose, o novo Uhum. normal, em que as pessoas se permitem atitudes bastante difíceis, para não dizer outra palavra, né? Então, assim, as pessoas se acostumaram a serem mal educadas e não se importar com aquilo que causam no outro, né? As atitudes malsãs que as pessoas têm. Então, é algo dessa natureza, por isso que a gente está no final dos tempos. Tudo tem que ficar aparente. Apocalipse é revelação. Então, cada um, sejam os governantes, sejam atrizes, atores, e todas as sortes de pessoas, incluindo nós, vamos passar por um processo em que, assim, você não vai conseguir esconder. Então, conheço muitas pessoas que, assim, escondiam rapidamente, facilmente aquelas atitudes, mas hoje em dia elas vão ter consciência. Isso é um passo dentro do processo de a gente evoluir e elevar a nossa frequência. A nossa frequência ela é elevada no momento em que você é uma pessoa que trata mal os outros, e aí ficará tão aparente o modo como você se relaciona com os outros, que você vai perceber que existem questões a serem trabalhadas em nós. Então, na medida em que as coisas ficam. E aí, aquela questão: se existe uma questão na sua energia, você vai atrair situações semelhantes para destacar aquilo que você precisa trabalhar em você. Então, algumas vezes nessa caminhada, assim, me deparei com situações bastante desagradáveis, mas eu, fazendo o Ho'oponopono, eu fui conseguindo diluir aquela energia e, assim, o processo se modificou todo. Então, tudo que vem a você dá a oportunidade de você perceber aquilo que você tem que trabalhar em você. Simples, mas é difícil. Nem deveria falar uma palavra dessas. Mas é interessante. Então, tudo que vem ao seu campo é uma oportunidade de Tudo que de eu acho que não perceber está a si certo. mesmo. Uhum. Tudo que me incomoda, então. Tudo que me incomoda é que eu tenho que prestar atenção. Isso é o que o Cristo se refere a momentos difíceis ali, o caos, ó, que ele fala que momentos terríveis vão acontecer na Terra, também É parte deles. parte disso. É um dos. Mas existe coisas boas também, Rose. Ah, sim, Sim. claro. Claro, a gente tem que focar no bom, né? Óbvio. A gente tenta, mas é que às vezes tu vê umas coisas Para assim que você. fala, tu fica pensando, né? Agora eu vou dizer para você, quem assiste televisão rotineiramente, né? Principalmente, quer dizer, não tem programação que preste, na verdade, né? Mas noticiário principalmente, né? É só desgraça.
Só desgraça, só desgraça, só desgraça. Aí eu agora estou tendo a oportunidade de trabalhar com associações. E assim, eu estou encantado assim, com a quantidade de pessoas empenhadas em fazer o bem. Entendeu? Uhum. Tem muita gente trabalhando para isso, muitas associações trabalhando em bairros, em comunidades extremamente carentes, né? E fazendo trabalhos magníficos. É. É que não mostram, né? Isso É não que dá ibope, né? exatamente. Só mostra o lado ruim. Aí é aquela coisa, É. né? Você não vê o lado bom, você acha que o mundo está um caos. Tudo bem. Existe uma verdade sobre isso mesmo, né? Cristo diz que as cartas têm um propósito de começar uma nova era, né? Um novo propósito na Terra e mudar a consciência da humanidade. Então, tá certo. Vai acontecer coisa, estão acontecendo e vai acontecer mais, né? Mas tem muita coisa boa também acontecendo. E Ainda nós fazemos bem, parte disso também. ainda bem, né, Rodrigo? Eu vejo assim, o povo daqui de Sorocaba é tão educado. Na rua, um espetáculo. Você vê até minha bolsa devolver com tudo. Então, é tanta gente boa ainda, que precisa ser explicado para todo mundo saber que existe e agradecer. Eu já disse ao rapaz, amanhã eu volto por aqui e vou lhe dar bom dia, viu? Eu vou botar você nas minhas orações. Tem gente boa, é porque se espalha muito. Então, Tem. eu vou espalhar isso aqui. Eu vou espalhar o bom dia que todo mundo me dá aqui, maravilhoso. A cidade limpa, limpa, eu estou impressionada. E as pessoas muito, Deus, me recebendo assim. Eu estou meio atrapalhada assim para me perder, mas e aí? Não vê, é por aqui, é por ali. Meu Deus, quanta gente boa, não é? Então, eu tenho que agradecer mesmo hoje, pelo dia de hoje, né? E por essas pessoas maravilhosas que passaram me guiando num lugar que eu não conhecia e que eu estou desvendando através da ajuda dele. A minha intenção é conhecer, e eles estão me ajudando. E eu não vi nada diferente, tudo bonito. Estou muito feliz de saber que quando a gente anda, a gente vai conhecendo as pessoas, eu converso com todos na rodoviária, sai conversando, e aquela pessoa, outra ali. Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Esse mundinho é muito pequeno, o mundo é maior. É mais, Eu estou entendendo o que ela mais está falando, porque está muito tremendo a voz dela, eu não estou entendendo. Está tremendo, é. Está tremendo. Eu também não estou ouvindo bem, não. Tá, para mim, o som está abafado. Acho que a Está sua vendo? Fica internet mais é que aqui. está com problema, de Fatima, porque você está travando. Conforme você fala, está travando a imagem. Aí você pode experimentar fechar a câmera quando for falar, porque talvez fique melhor. Então fechar a câmera. É, Fechei. E agora? E tá agora? ouvindo melhor, Tida? Melhor. Está melhor? Tá, é só a internet, acho que está com Está conexão ouvindo mais melhor? fraca. Agora está melhor. Ah, que pena. Quando for Está falar, tem que melhor? fechar a câmera. Pronto, é isso, Tina, que eu estava Quando não estiver falando, pode deixar Ô, aberto. Tina, o que eu estava dizendo, olha aí. Ok. Viu, Tina? Eu estava falando justamente isso, que aqui em Sorocaba eu estou encantada com as pessoas, com a cidade limpa e as pessoas ajudando a eu me locomover, que eu não conheço. Não é por aqui, vamos ali. Muita gente disposto a ter boa vontade, né? Isso é que, para mim, é uma bênção. É uma bênção.
Eu pensava assim, que para o povo não me conhecer, o povo fala assim, fala, tá vendo, a gente faz aquela imagem, que as pessoas falam que é isso e aquilo. Tudo crença limitante. Só que quando a gente passa a conviver e ver a real, aí a gente vai tirando as nossas verdadeiras conclusões. E eu estou gostando muito de ver, né, essa coisa tão bonita que A eu estou gente vendo, sempre estou vê assistindo. aquilo que está dentro da gente, né? Eu vejo Então, muita coisa boa também. é, então, eu estou em ação de graças. Eu estou em ação de graças, então. Porque eu estou vendo tudo lindo, está maravilhoso. É. Estou vendo assim, não é? É isso que eu tinha para dizer. Agora eu vou abrir a tela, né, Roberto? Isso. Abro agora. Clica na câmera. Isso. Porque está travando, acho que sua conexão está mais fraca. Só se tem alguma coisa por baixo. Eu vou desligar e ligo de novo. Pode ser que tenha alguma coisa por baixo que eu não sei manejar. Aí eu tenho que desligar e ligar de novo para ver se fica melhor. Viu? Eu vou fazer isso. Eu vou sair e vou entrar de novo. Tá bom, tá bom. Ai, ai. Vamos lá, Rose? Continuo. E, Rô, Todos juntos Rose, espera reconstruirão aí que o Rodrigues quer falar. Opa, oi. é só para reforçar que no início do parágrafo, né, ele diz assim, ó, que o turbilhão de mútua agressão, né, esse turbilhão de agressões, ele vai se esgotar completamente, né? Então, parece difícil de acreditar, mas vai passar. É Da verdade. atual consciência mundial, né? Vai vir uma próxima consciência aí bem mais avançada, né? Bem mais amorosa. Tomara. Quero estar aqui para ver, por isso que eu tenho pressa. Vai ser um momento bem interessante. Mas é o que eu Vamos quero fazer a nossa falar. parte, né? Lógico. Sim, se a gente for boas pessoas, a gente vai encontrar boas pessoas também, né? Sim, sim. É que eu falei só porque me deu a impressão assim, ele fala em relação ao mundo, né? E daí é bastante extenso, assim. A gente, claro, a gente encontra, vê muita coisa boa, encontra muita gente boa, mas hora por hora a gente encontra uns aí que não sei. Enfim, faz parte, então, né? Vamos É, ter que ir contaminando todos para ver se vai elevando. é. Nós também. Quando vê alguma coisa assim que é desagradável, né? Uma notícia estranha, sempre pede para a consciência divina iluminar e abençoar. Isso, é. É o melhor que a gente pode fazer, né? Tem que exercitar com paixão, né? É, É, entender, né? é, Vai melhorando. Tem alguém serrando a unha aí, tem? tem, eu. Tá muito barulho aí? Ficou no microfone. É, fechar o microfone. É uma forrageira. A unha tá Então, tá bom. grossa, hein? Mano, massagista tem esse Já hábito faz, de deixar já faz uns sempre. dias, já faz uns dias que você vem encerrando essa unha Não aí. é todo dia, não são 2 dias, é todo dia. É o hábito. Massagista não pode ficar com cantinho de unha, né? Então, como eu já trabalho há 25 anos com isso, é um hábito. Às vezes estou no carro com meu filho, pego uma lixinha também e vou tirando se tiver alguma lasquinha. Eu Mas é, também lixo a amiga aqui às vezes, mas não faz barulho, não. é, eu sei, o microfone está mais sensível agora. E a lixa nem é aquelas lixas grossas, né? É uma lixa polidora. É para polir, talvez seja isso. Demora É. mais. Mas tá bom. Continua? Vamos lá? Vamos lá. Todos juntos reconstruirão
sobre as velhas bases e dirão que nunca volte a acontecer tal coisa entre nós, uma vez que agora sabemos que na raiz de nossa existência somos verdadeiramente únicos. Quando causo sofrimento a você, eu também sou diminuído na vida divina, e meu próprio sofrimento virá a seguir. Nós e a Irmandade na consciência crística também estamos plenamente conscientes dos budistas e hindus, dos seguidores do Tao, dos adeptos espirituais nas Filipinas e de todas as demais seitas e disciplinas religiosas de cada país, cujo objetivo é alcançar e tocar, ainda que momentaneamente, o equilíbrio de sua fonte universal do ser. Temos consciência de tudo. Todos vocês estão envolvidos em nosso amor universal, compaixão e proteção. Todos vocês são importantes para nós, independente da sua crença, pois todos são unos na raiz de seu ser. Suas almas estão unificadas na consciência divina. E todos estão unificados e são unos ao nível da alma, na sua fonte do ser. Reconfortante isso, né? Que ele fala aqui. É só a gente lembrar o tempo todo disso, né? Bem interessante. É interessante que ele é repetitivo e incisivo, né? Ele diz a mesma coisa de várias formas, para a mente não ficar com dúvidas, né? É verdade. A gente aprende através da repetição, né? Quantas vezes ele falou aí, repetiu aí, né? Que as almas são unas, né? Todos estão unos debaixo da mesma consciência, né? A fonte do ser, né? Eu acho muito bonito quando ele fala do homem e a formiga, né? Se a gente conseguisse levar isso a sério mesmo, né? Imagina, ou o dia que a gente conseguir, né? Que a humanidade conseguir levar isso a sério. O quanto vai ser amorosa, né? A nossa convivência. O quanto vai ser fraterno entre as pessoas, entre os animais, né? Quando uma gota de chuva cai na palma de sua mão, você pode dizer que por estar em sua mão, ela se separou da chuva que cai na terra. Mas essa gotinha é diferente em seu ser, na composição química, na qualidade de pureza ou força do restante da chuva que está caindo ao seu redor. Você poderia tingir sua gotinha com tinta verde e torná-la verde. Mas poderia dizer que a gotinha verde é completamente diferente do resto da chuva que cai naquele momento? Você que é sensato, de boa vontade e de bom coração, sincero e verdadeiro, poderá responder: não, a chuva não é diferente. É exatamente igual em qualidade e em ser ao resto da chuva. A única diferença é que foi tingida com tinta verde, vermelha ou azul. Portanto, converteu-se em algo mais do que a chuva que está caindo ao meu redor. Mas a gotinha de chuva que está na minha mão tem basicamente a mesma natureza da chuva que cai. Cada um de vocês, não importa quem você é, qualquer que seja a cor da sua pele, o tipo de cabelo que enfeite a sua cabeça e a proteja do sol, o formato de seu corpo, a língua que você fala, os pensamentos que você tem, o tipo de palavra que usa, as obras e ações que realiza como resultado de suas crenças e pensamentos, não importa quais sejam suas diferenças físicas e de consciência humana, você é igual a todos os demais, da mesma qualidade, gerado na mesma fonte do ser, tendo o mesmo potencial infinito, as mesmas capacidades espirituais infinitas a respeito de tudo. A única diferença... Esse trechinho, né, nesse final, nessas duas últimas linhas, né,
Ele recorda a gente que se você é igual a todos os demais, da mesma qualidade, gerado da mesma fonte do ser, tendo o mesmo potencial infinito, as mesmas capacidades espirituais infinitas a respeito de tudo. Por isso a gente deve sempre lembrar que a iluminação não é alguma coisa que está lá na frente, lá no amanhã, na próxima encarnação, ou o dia que eu virar santo. Não, está aqui e agora. O que falta, eu acho que é só essa falta de controle, ou aumentar o nosso controle com relação ao ego, ao egoísmo, ou ao tudo aquilo que é do ego, né? Ciúmes, ira, inveja, cobiça, o que a gente chama, né, catolicamente falando, sobre os 7 pecados capitais. Se a gente transformasse isso em 7 virtudes capitais, né, seria tão mais alegre, né, o dia. Porque tudo aquilo que é do ego dá aquela sensação de perda, prejuízo, medo de perder, né? Você tem ciúmes do marido, da esposa, você tem medo de perder. Você tem inveja lá do carro novo do vizinho, você tem o mesmo medo de não ter um carro daquele, né? Não ter uma condição social bacana igual que o vizinho está tendo. Se você tem gula, não consegue parar de comer, dá aquela sensação. Fala, Celina. Eu já falei uma vez, mas só para ajudar você, ajudar a todos nós, que existem os pecados capitais, eles têm um nível emocional que é o mais básico, que é a luxúria, a gula e a ira, que são basicamente aspectos do nosso descontrole emocional. Mentalmente, é aquela questão, é a inveja, a preguiça e a avareza. Os 3 primeiros, eles estão relacionados com aquilo que eu quero. Eu quero estar relacionado aos vícios, não apenas ao consumo excessivo de qualquer coisa, sejam drogas, sejam materiais e coisas assim. A luxúria tem a ver com a necessidade, e está ligada aos vícios, tem a necessidade de satisfazer os sentidos. E a ira é aquele instante em que você quer impor totalmente a sua vontade. Nestes 3 casos, eles estão ligados à pessoa. Quando a gente lida com os outros 3 pecados, nós estamos lidando a inveja, a avareza e a preguiça, nós estamos colocando o outro na nossa vida. Você tem inveja do que o outro tem. Você é avaro, é um pão duro, porque você não quer dividir com o outro. Então, existe o outro. Da mesma maneira que a preguiça, você tem em relação... Você gostaria que o outro fizesse as coisas para você. Mas o principal, há uma fábula, uma parábola muito bonita que fala exatamente que o principal pecado é a soberba, é o orgulho, porque ele está no limite entre o corpo mental e o corpo espiritual. Quando você se considera melhor que o outro, você
causa uma divisão, você se separa do outro. Então, esse é o principal. Se você consegue olhar para o outro e conceber apenas, ter compaixão, bondade e amor por toda a criação, você consegue bloquear todos os outros, eliminar todos os outros. Então, assim, é bem isso. Se você tem raiva, é você que tem raiva de alguma coisa. Entendem? O principal é isso. O que gera a dificuldade de nós nos conectarmos com o Pai é realmente considerar o outro diferente de você. No sentido que, assim, você considera as falhas do outro e não percebe a si mesmo. Então, assim, é muito importante. Eu vivi vários aspectos no sentido de trabalhar essas coisas. E a inveja é uma energia que, quando você observa o outro e você tem inveja, você vai direto no chakra base da pessoa. E o chakra base, ele é um chakra que absorve prosperidade. Ele é o que traz a prosperidade para a pessoa. Então, quando a gente tem inveja, porque o outro tem algo que eu quero, esse sentimento é muito ruim, porque ele gera uma energia que afeta diretamente a prosperidade que está ligada ao chakra base. Então, cada vez que a gente tem inveja de alguma coisa, a gente diminui a energia de prosperidade da pessoa. Por isso é um sentimento bastante negativo, muito ruim. Por isso a gente tem que, assim, realmente olhar para o outro. Se ele tem um carro que aparentemente é melhor que o seu, abençoe, queira bem. E, assim, é esse sentimento, esse movimento que a gente tem que fazer. Então, se a mulher do vizinho lhe parece melhor que a sua companheira, abençoe. Nunca deseje esses sentimentos, porque eles são energias muito negativas e que geram feridas no corpo espiritual da pessoa, nos corpos sutis das pessoas. Então, é muito importante perceber isso e tentar fazer. Então, assim, vão vir situações, cada vez que a gente quer se livrar de um desses aspectos, esses pecados, se você falar, não quero isso, então virá, o universo lhe enviará situações para você trabalhar essa questão. Então, parece que quanto mais a gente reza, mais assombração vem, era exatamente porque o universo, ele precisa que você experiencie vários aspectos daquele processo, de maneira que aquilo vai saindo. Então, vários aspectos que eu tive que enfrentar foram assim, vinha uma situação em que eu tive que, assim, abdicar de muitas coisas realmente para reconhecer aspectos. Não vou me delongar. Então, não veio uma vez, vieram várias situações bastante difíceis, mas que, assim, você olha para aquilo com olhos de amor. Deus está sempre com você. Então, e é isso. Entenda que virão questões mais difíceis e aí você olha para aquilo de uma forma mais tranquila.
as cartas vieram depois de muitas dessas experiências. Então, assim, e elas ratificaram que era aquele processo, que eu tinha que abrir mão da necessidade de estar certa. E isso foi, assim, muito importante. Quando as cartas vieram, elas trouxeram entendimento, ratificaram muitos entendimentos dessa natureza. E os 7 pecados capitais, eles são evidências, né? Evidências não, são desejos egóicos, né? São manifestações dos impulsos egóicos, né? E aí a oração do pai, né? Bem no início ele diz, né? Tu és a satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração, né? Então vai tudo de encontro, né? É que às vezes a gente não percebe, né? Pecado capital. Vai perceber depois. Eu acho interessante que Cristo fala assim, para a gente decorar essa oração, para a gente meditar, né? Ele sugere que a gente decore para recitá-la, para citá-la quando a gente for meditar, né? Mas se a gente fizer essa oração, se a gente ficar só pensando nela assim, orando em silêncio, no pensamento, fazendo as coisas e orando e recitando, né? É interessante como isso vai massificando e se enraizando, né? Na nossa mente. E ajuda muito. Ajuda. A Continua. inveja, a inveja pode ser trocada pela admiração, né? Porque eu passo a admirar o que o outro tem e eu posso ter. A partir do momento que eu tenho aquela admiração de você ter conseguido alguma coisa, ou ser assim, ousado, ou ser bonito, eu posso ser também, né? A admiração é uma coisa que realmente, todas as vezes que eu vejo alguma coisa, eu exerço esse sentido de admiração, né? Começo a admirar a pessoa, ver o lado positivo, né? E isso fica muito mais tranquilo, né? Principalmente porque a gente já sabe, né? O que a gente deseja para o outro acaba atraindo para nós, né? É, Então, se a gente sabe que o outro tem e que é legal, que é bom, a gente fica feliz por ele, a gente vai acabar atraindo isso para nós também, é, né? Desejar ao outro aquilo que a gente desejaria, né? A lei da existência. Desejo que ele mantenha, que ele compre o outro, que ele compre um mais novo, sei lá. Mesmo porque o outro é um outro eu, né? Aquela é, pessoa lá é uma partícula minha experimentando a riqueza nessa vida, vamos dizer, né? Na próxima vida, talvez a experiência da riqueza seja nossa e vamos pedir para que a gente seja, né, benevolente, caridoso, porque ter uma riqueza, né, grande e não compartilhar não é uma coisa legal, né, para uma próxima existência, para a próxima encarnação. Não tem mérito, né, pelo contrário. Então, vale a pena a gente tentar, né? Continuamos? A única diferença entre cada um de vocês, árabes, muçulmanos, judeus, russos, cristãos, americanos, budistas tibetanos e hinduístas indianos, são os aspectos que foram adicionados a cada um, como resultado da genética de seu parentesco e raça, meio ambiente, criação familiar, recursos familiares pobres ou abundantes, educação e circunstâncias de vida.
Então, essas coisas, elas moldam a nossa personalidade. Mas só a personalidade, não a alma, né? A alma pode nascer em qualquer parte do mundo. Vamos falar só do mundo, né? Mas se a gente nasce na China, a gente tem uma personalidade, uma forma de ver, porque a gente foi colorido por essas amarras e ataduras, né? Quando bebê, e a gente passou a ter o conceito. O Oswaldo ontem estava falando aquela coisa do filho acho que do judeu, não sei, Muçulmano. Não, muçulmano. que reza, né, no ouvido do bebê, se 3 vezes por dia, 5 orações. Isso tá colorindo a alma da criança, tá enrolando a criança nas amarras e ataduras. Aquela criança vai se tornar um muçulmano, né? Assim, não é uma criança livre. E seja não só muçulmano, né? Pode ser lá o budista, o shintoísta, o sufi. A gente é que fica doutrinando as crianças para que elas sejam aquilo que a gente quer que elas sejam. Isso São as tradições, né, de cada. Flamenguista, vascaíno, palmeirense, corintiano. Tudo. E se você é um bandido, você quer que seu filho seja bandido e não policial. Se você é um policial, quer que seu filho seja policial e não bandido. Advogado, médico, professor, né? Assim, se a gente não der a liberdade para as crianças, como é que elas vão ser o melhor delas, né? E aí também, se a gente pensar o quanto é difícil a humanidade mudar nesse próprio ponto de vista, né? Aquela coisa arraigada, é um apego que existe. Sei que muita gente tem o nome do avô, o nome do pai e o nome do filho, uma sequência ali. Eu não consigo entender por que isso. Eu sei que é bem normal, é bem comum, né? Meu pai mesmo tinha um sobrenome, tinha o nome do avô dele, Diocleciano de Castro Neto. E Diocleciano não é um nome muito comum, antigamente pode até ser que, né, fosse um pouco mais, mas a geração de pai para filho, né? Isso é um apego? Pode ser. Né? Querer que eu quero manter a minha geração. Apegada à genética. Quero manter minha genética, tenho que ter um filho homem, né? Esse pensamento é muito antigo. O cara que só tinha filha mulher, o próprio Zebequias aqui na carta 2, né, que o Cristo fala. Tinha um monte de mulheres, só um único filho. E é a coisa da linhagem, né, de manter o sobrenome. Até quando que a humanidade vai pensar assim, né? Vai agir dessa maneira? Não que Mas seja eu acho errado. que mesmo, acho que mesmo que você não fale, as tuas atitudes também já moldam as crianças, né? Porque elas se espelham no que os adultos fazem, né? Com certeza. Menos, claro, vai dar um pouco mais de liberdade, mas ainda assim ela vai olhar muita coisa e vai seguir do mesmo modelo, né? Então, realmente é bem difícil esse negócio das ataduras ali, porque, claro que ele se refere mais, eu acho, às doutrinações mesmo, né? Quantas Ao vezes a que gente conversa com os filhos e fala, meu pai me ensinou assim, meu pai disse assim, ou minha mãe falou isso e disse isso, né? Como se isso fosse muito bom, né? fosse a verdade, né? É, E às então, vezes você age também de certa forma que ele já olha e faz igual, né? É bem complicado essa parte. porque a gente não teve a compreensão há 2000 anos atrás, né? O Cristo veio trazer essa verdade, veio ensinar o que ele está ensinando hoje. Veio falar sobre as leis da existência, mas a gente, né, há 2000 anos atrás não tinha internet como hoje, não tinha livro para estar relendo. Imagina, você ouviu uma verdade do Cristo. Amanhã de manhã você não lembra mais o que foi que ele falou ontem. Se não praticar, esquece mais fácil ainda.
Então, assim, era bem mais difícil. Hoje está bem mais fácil. Só que essas cartas estão aqui há 20 anos, né? Foi escrito em 2000, 2001, chegou no Brasil em 2010, 2011, né? Então, assim, a verdade está de volta no mundo, né? Vamos falar assim, há 20 anos. É a nossa geração, né? E assim, não somos os mais jovens aqui, né? Eu acho que o mais jovem aqui é você e a Solange, Rafael também. Mas que a gente dure aqui mais 20 anos, né? E vocês mais 30, 40. Será que vai acabar daqui a 20 anos? Cartas de Cristo vai cair no esquecimento? Não é possível. A gente tem que passar isso para frente. Tem que passar. Os filhos têm que ter uma compreensão. Não sei, né, se é uma questão de tempo ou não, mas Tem que atingir os seus jovens, né? é. Mas Eu, cadê o eu, interesse hoje? eu entendo, Roberto, que as cartas, ela é para essa dispensação aqui. E eu vejo que a consciência deve providenciar, né, outra, as próximas gerações, uma outra forma de iluminação, né, não sei. Até porque nós estaremos já iluminados, né? Estaremos já, alguns, né, de nós já estarão iluminados, fazendo o trabalho de Cristo, né? Espero que sim, né? Para que a gente possa se difundir por aí. Eu acho que E a pessoa voltando também já vem com É, uma carga maior, né, de conhecimento, de talvez, espiritualidade, né? talvez Vai nascer, vários Cristos, né, se manifestem. Estão nascendo aí alguns Cristos, né, é, que impactarão o mundo, né? Que, com a evolução espiritual maior, né? Já chegam com, que eles porque, falam, porque, porque o turbilhão, ele vai acabar um dia, ele vai se saturar, né? Tá? Ele já disse aí, né? É o que diz aqui, Muita gente cansada dessa vida, desse planeta, dessa política que ninguém resolve nada, né? Tem muita gente cansada disso. As pessoas estão procurando nas religiões, estão procurando nas religiões a solução para a humanidade, para os seus corações, para o seu desassossego, né? Como diz o cearense. Então, quem Cristo diz que é nas perguntas que a pessoa começa, né, a despertar. É quando ela se questiona, ela vai começar a despertar. Então eu acredito que a dispensação vai ser muito boa para o despertar da humanidade. às vezes na falta dela, né, Rodrigues? Porque não Isso, sei, que dá para ver mais na juventude é que eles não querem nenhuma, né? Antes você escolhia, né, uma. Agora não querem nenhuma religião. Não, não, está tudo errado. Já vem com essa ideia, né? Dá para eu ver que acho até que é bom, né? Porque talvez. Exato, talvez seja o a momento da mudança religião mesmo. já fez o seu papel, né? Já foi. Agora, é, É isso. A gente tem que pensar no seguinte, começar a refletir sobre algumas coisas que a gente sabe, mas a gente não põe em prática. Aquela questão que o Masaru Emoto trouxe há 20 anos atrás, mais ou menos, que é exatamente ele trouxe algo prático, algo científico. Ele colocou que a frequência de algumas energias, elas não são adequadas para fazer com que a água tome uma forma bonita, uma geométrico. Peraí. uma sinfonia ou palavras adequadas, elas fazem com que haja
um formato adequado, bonito, como os flocos de neve que se formam, cada um tem uma forma diferente e bonita. E ele falou, isso é para tudo. Se nós fazemos coisas boas, ou pensamos coisas boas, ou ouvimos coisas boas, a água do nosso corpo, ela ficará bem. De tal maneira que, então, as doenças, de certa maneira, não vão ficar. Mas isso, mesmo eu, tendo conhecido isso há muitos, muitos anos atrás, eu começo, o entendimento e a prática de falar coisas boas, pensar coisas boas, fazer uso de coisas adequadas para a minha nutrição, foi uma coisa de uns 5 anos, assim, realmente. Então, assim, a gente tem este conhecimento colocado de uns 15 anos para cá, e aí as pessoas, isso é uma informação muito rica, e as pessoas não fazem uso adequado dessa informação. Então, que dirá as cartas? Mas ela está aí para que as pessoas tenham condições de falar melhor, pensar melhor, porque ela está afetando diretamente algo que nos compõe 70%, 80%. Então, assim, é a gente refletir, até mesmo no que nós ingerimos, principalmente no que nós ouvimos, no que nós falamos. Isso tudo gera uma energia que mantém o nosso corpo em equilíbrio. Então, é a gente pensar naquilo que ele fala. Somos todos um. Então, o que eu penso afeta o todo. Está afetando o tempo todo. Cada vez que eu amplio minha consciência, naturalmente, por osmose, essa consciência está se emanando para o todo. Então, a gente está mudando o potencial de consciência da humanidade o tempo todo. Por isso que nós, como seres conscientes, cada vez que a gente age adequadamente, você está ajudando a todos. Então, assim, a gente tem que realmente pensar nessas coisas, e o nosso potencial para a gente mudar a humanidade é algo, assim, formidável. Como aquele cara que descreveu a escala de Hawkins sobre a frequência de cada emoção, ele fala, uma pessoa consciente, desperta, é capaz de influenciar milhões de pessoas, milhares de pessoas, dezenas de pessoas. Quanto mais elevada for o nível de sua consciência, maior a capacidade de você afetar a consciência de centenas e milhares de pessoas. Então, a gente não é algo banal, é algo pequeno. A gente tem um potencial e as cartas nos propiciaram isso. Então, é bastante importante que a gente reflita sobre o quanto a gente consegue manter o equilíbrio durante o dia. E, assim, seja quem for e investir contra, você tem que tentar manter o equilíbrio, não responder com raiva, não, assim, é um processo. A gente está nesse processo. E muitas vezes, diante de uma situação, a gente tem que conseguir parar e olhar para aquilo e ter apenas o bem. Aí, Celino, ó,
A imagem da experiência do Masaru aí, ó. Masaru Emoto. É. A É maravilhoso. a molécula exposta à sintonia de Mozart, sinfonia, né? A música Aham. Imagine, John Lennon. Aqui é a molécula exposta a ofensas, palavras, né? Então a frequência daquele som afeta diretamente o formato da molécula. E aí você pensa, né, que nós temos 70% do corpo líquido, né? Então, Exato. o quanto que isso pode interferir, né, na nossa condição. Mas é isso, é a gente realmente refletir sobre essas informações, não deixar passar. Tchau, Tida. Bom descanso. Eu cheguei a fazer isso aí um tempo. Eu colocava as etiquetas na água de casa. Colocava no garrafão, Pode colocar. é, colocava a etiqueta com a palavra gratidão, amor, né? Para purificar a água. Funciona. Não só isso. Na cura prânica, a mestre Nona, ela falava assim, olha, a gente media um copo de água. E aí fala assim, meça a energia da água. Então todo mundo media. E aí ela falava assim, pedia para escrever num papel amor, bondade, e colocar em cima, o copo em cima da palavra. Havia um aumento real da quantidade de energia que aquela palavra colocada embaixo fazia com a água. Não é? Então, eu não faço isso na casa dos meus pais, porque... Mas, assim, a palavra colocada junto ao galão que eu comprava, que eu comprava, modifica realmente. Então, assim, dá para ser mensurado. E se você coloca várias palavras assim grudadas, faz diferença. Então, assim, é isso. Não é algo sem sentido, apenas porque foi dito por alguns. Não. Na cura prânica a gente foi mostrado, cada um de nós fizemos um experimento em que, assim, você colocar uma palavra amor junto a um copo, você aumenta a quantidade de energia vital da água. E a mesma coisa, colocar uma pessoa com palavras bonitas, tudo está ligado. Então, a forma como a gente pode fazer uma cura e para todos pode ser feita através da colocação de palavras na imagem da pessoa. A gente não pode ter limites, pensar em limites, em limitações. As Então, limitações são assim, crenças. exato. Não são crenças. Eu vou colocar Pai, Mãe, Vida e Consciência Divina na minha garrafa agora. Isso, isso, Vou botar as melhores isso. palavras que existem para colocar. Sim, isso É em uma boa, tudo, sabe? é uma boa ideia essa debaixo do garrafão de água, né? Que daí todo mundo que tomar aquela água recebe. Isso, essas coisas, a gente tem que se apropriar desses conhecimentos e usar na prática. Então, assim, eu, eu faço cura na casa dos meus pais e na casa que eu tenho lá em Rio Claro. Então, eu faço cura e, assim, mando muita energia de abençoando. Então, a gente pode mudar
igual assim, pensar no Hospital do Amor e mandar muita energia. Cada um de nós é uma coisa fantástica, é uma energia impressionante. A De Fátima sabe disso. E a gente pode fazer a diferença nas energias emanadas por todos os não despertos e que geram uma egrégora bastante negativa. A gente vai emanando, querendo bem, fazendo bem, agindo bem, e a gente pode realmente transformar, diminuir a possibilidade de algumas coisas negativas atingirem as pessoas de forma muito intensa. Então, a gente está aqui para fazer realmente a diferença. Sabe que no início, né, da jornada, até hoje ainda tem algumas dúvidas, né, de como me expressar, de como atuar, né? Como ser, como contribuir, né? E eu fiz uma experiência durante uma semana. Eu comecei a emanar, né, energias de amor e nas orações, né, eu pedi ao Pai consciência para abençoar, né? Aqui, o eixo aqui do meu da rua aqui, é todos os meus vizinhos aqui ao redor, né? E o bairro. Comecei expandindo para o bairro aqui. E assim, depois eu comecei a fazer isso, eu percebi alguma diferença. Eu percebi diferença, entendeu? E Mas foi é pouco, isso. e foi pouco, não foi muito não, foi pouca coisa. Mas assim, a forma como eu orei, né? Como eu fiz a oração e a forma, eu senti isso no meu coração mesmo, sabe? Foi interessante a experiência. Isso. E às vezes a gente tá assim, como é que eu posso ajudar, né? E pode começar assim, começa, né? Começa em casa, né? Mas é Consolidar. isso. Interessante mesmo. Assim, me veio quando meu pai ficou internado na Santa Casa e assim foi acolhido e tudo, assim, eu percebi o quanto os enfermeiros, atendentes, assim, médicos, eram pessoas assim muito empenhadas em fazer adequadamente as funções, assim. Me veio uma uma energia tão grande de abençoar todos, todas as pessoas do SUS, do Serviço Único de Saúde do Brasil. Cada instituição pública ligada à saúde, assim, me veio muito claramente que e eu tinha condições, eu não precisava achar que, eu vou ficar fraca, vou. Quando você se torna, realmente você quer o bem de todos, Deus nunca faltará. Então, a energia se expandiu. E assim, eu tive uma visão assim de todo o sistema. E foi muito legal. Assim, eu fiquei ali parada, deitada no chão, debaixo do meu pai, assim, e emanando, emanando. A gente pode fazer um bem tão grande. E, e Só, é isso, só uma assim. atitude, né? Só uma atitude. É. Então, não achem que vocês não têm energia, poder. É aquela coisa. Assim, eu quero, é aquela coisa da carta 8 lá. Eu tenho que fazer, eu quero fazer, esqueça. Realmente deixe. E a energia vem, toda a energia necessária. Assim, eu não ficava cansada em dar energia. E é isso que é muito importante. Que é, assim, não há limites. Os limites são aqueles que o nosso ego põe. Não há limites para o bem que a gente pode Apenas, fazer. nós somos apenas o canal, né, Celinas? Fluxo Sim, da consciência passa por. exato.
Rose, vamos ler mais um parágrafo só para encerrar? Mais um, tá. É mas todos, né, que aparecem. É. Mas todos esses aspectos são superficiais. Eles mascaram a realidade que você chama de alma, assim como a tinta mascara a verdade referente à gota d'água na palma de sua mão. Sua alma procede diretamente da consciência divina, permanece sendo dela mesma, primitiva, pura e unificada à consciência divina com todas as outras almas, apesar de todos os aspectos que a tenham encoberto e corroído desde seu nascimento. É isso, a alma Paramos aqui. imutável, né? Apesar da gota estar colorida, mas ela permanece a mesma, né? Todas permanecem a mesma na fonte do ser. Se a gente imaginar lá, pegar um copo de água do rio mais poluído, se a gente tirasse toda a poluição daquele copo, ficaria água cristalina. Porque a água é pura, é cristalina, né? Se a água está suja, é porque tem sujeira. Mas se a gente conseguir limpar essa sujeira, que é o que a gente chama, né, de nosso ego, e a sujeira é o egoísmo, né? 7 pecados capitais ou qualquer outro nome que a gente traga, se a gente conseguir limpar isso, ou conforme vai limpando gradativamente, a nossa luz vai voltando a brilhar. Se a gente vai tirando as ataduras e as amarras, né? Desde criança que a gente foi absorvendo aí, a nossa luz volta a brilhar e cada vez mais forte. Então, é possível. Vai demorar o tempo que a gente demorar para fazer essa limpeza. Quanto mais rápido a gente conseguir fazer, né? Quanto mais profunda for essa limpeza, mais rápido a gente vai despertando aí para as novas possibilidades. Queria falar alguma coisa, Solange? Não? Então, vou falar boa noite para o Oswaldo que chegou aí. Fala, Oswaldo. Opa, boa noite. Eu tô aqui só acompanhando. Chegou no finzinho, a gente já está encerrando aqui. Foi por isso que eu cheguei caladinho, entrei, sentei e fiquei quieto. Fala, Solange. Não, eu falei, chegou agora, Oswaldo. Chegou quietinho aí. Ficou quietinho. Então tá bom. Então, uma ótima noite para vocês. Gratidão à consciência divina. Gratidão a todos que participaram. Aos que estão, Boa noite. que aqui estiveram e aos que aqui não estão. Boa noite. Boa noite. Tá. Boa noite. Deus abençoe a Aqui todos. começou a trovejar e chover. Eita. Aqui começou a trovejar e chover. Pronto. Começou a trovejar e chover. Eu aqui ouvindo os trovão e a chuva. Eu digo, eu não acredito, mas eu vou andar. Aproveita, chuva é bênção. É 10, isso aí. Também faz parte. Claro. Bom descanso. Amanhã.